Ok, então você descobriu que você não quer ser médico, nem engenheiro, nem advogado. Você colocou na cabeça que quer aprender Photoshop, mas não faz ideia de por onde começar e todo curso que tem por aí é muito caro. Meu nome é Maurício e eu sou Adobe Certified Expert em Photoshop, Illustrator, Acrobat e InDesign, e isso fez de mim o segundo Design Master do país, antes dos 23 anos. Durante esse curso eu vou te ensinar as principais ferramentas de Photoshop de forma totalmente gratuita para você economizar dinheiro e tempo antes de seguir para a parte mais avançada. Bom, eu tenho certeza que com esse treinamento a sua vida para aprender o Photoshop vai ficar bem mais fácil. E já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muito mais pessoas. Agora sim, vamos pro vídeo. Beleza, a essa altura você já deve ter o Photoshop instalado. Se você ainda não tiver, eu estou deixando esse link aqui na descrição. É só você dar um clique nele, clicar aqui em Download Creative Cloud, cria sua conta lá na Adobe e baixa o Photoshop. É só isso, espera terminar a instalação e assim que você abrir o Photoshop a sua tela vai estar igual a minha. Essa é a primeira tela do programa depois que você abrir ele pela primeira vez e ele vai ficar assim. Quando a gente já tiver algum arquivo feito, ele vai aparecer aqui como arquivos recentes, e aí a gente vai poder abrir ele só clicando. Nessa tela, a gente vai poder criar novos arquivos ou abrir arquivos já existentes. Primeiro, eu vou te ensinar logo de cara a criar um novo arquivo. Você vai vir nesse botão aqui, Create New, dar um clique nele, e ele vai ter alguns padrões aqui. Talvez o seu tenha mais ou menos do que o meu, e essa é a definição normal. A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar aqui onde está o Resolution, que é a resolução, de pixels por centímetro para pixels por polegada. E o padrão que a gente vai usar vai ser sempre 300 para impressão e 72 para arquivos web, para dispositivos móveis, para banner, capa de Facebook, etc. Então eu já te aconselho a pegar o material que você for anotar e já vai escrevendo essas coisas porque são super importantes e vai ser usado para sempre. Então, só para você já ter isso como padrão, quando a gente for trabalhar com resolução de 300, normalmente mais de 90% das vezes o modo de cor que a gente vai usar é o CMYK, que é o modelo de cor que a gente usa para impressão. Quando a gente for trabalhar com dispositivos para web, você vai deixar a resolução em 72 e a gente vai trabalhar com o modo de cor RGB também mais de 90% das vezes. Aqui em cima a gente tem a unidade de medida do tamanho da nossa tela. Se a gente colocar, por exemplo, 20 por 10, a gente vai ter uma tela de 20 centímetros de largura por 10 de altura. E a gente tem aqui a orientação. Em azulzinho ele mostra pra gente que esse arquivo ele vai estar deitado, vai estar na horizontal. Se você clicar aqui, ele vai inverter, tá vendo? A gente tem alguns padrões do Photoshop, como por exemplo, aqui em Print, a gente tem o modelo A4, que é muito usado aqui no Brasil, A3, que é o tamanho de pôster, e A5 e A6, que são os formatos que são conhecidos aqui como 10 por 15 e 15 por 21. Além disso, a gente tem aqui também as versões de web, para você criar de repente wallpaper ou modelos de site, 1920 por 1080 é o padrão, e tem também o mobile. E dentro deles você pode escolher qual é o tipo de aparelho que você vai criar, sendo que o padrão também é 1080 por 1920. Eu quero que você perceba que quando a gente clica nisso aqui, os dados aqui do lado se alteram, tá vendo? Eu vou clicar em um outro e olha lá. Agora é 2048 por 2732, porque a tela do iPad é diferente da tela do Android. Então quando a gente clica, ele altera tudo aqui pra gente, inclusive se eu voltar para um A4, todos os dados aqui que estão em polegadas, se a gente clicar, ele vai para a unidade de medida que está aqui. Então são 210 por 297 milímetros e ele muda aqui com uma resolução de 300 ppi, pixels por polegada. Beleza? Essa é a nossa primeira tela, então. A gente vai criar aqui um arquivo, só para você já ver, eu vou mudar ele manualmente, tá? Então em pixels, vamos fazer ele com uma largura de 1080 por 1920 e a resolução é de 72. Essa daqui foi, como eu te falei, a resolução utilizada para a gente criar arquivos para dispositivos móveis, principalmente celulares, stories do Instagram e coisas do tipo. Então, clica em Create e espera o Photoshop iniciar.
E essa vai ser a primeira tela que você vai ver do programa. Ele vai abrir assim e a gente vai dar uma personalizada para você trabalhar junto comigo, sem dúvida, com a melhor configuração possível. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui você já vai começar a entender que isso daqui é a interface do programa. Essa parte branca foi a tela que a gente criou, que se chama Canvas. É a área em branco que a gente vai trabalhar. Canvas. Deixa eu deixar anotado aqui. Pronto. Aqui em cima a gente tem os menus. Embaixo a gente tem a Option Bar. Isso daqui muda de acordo com cada ferramenta que a gente estiver utilizando. Aqui no canto esquerdo, já aproveitando, é a caixa de ferramentas. Do lado direito a gente tem alguns painéis. E os painéis são esses, como por exemplo o painel Layers, que é o de camada, que é o mais utilizado, o de canais, o de Paths, o de cor, swatches e etc. Então ao longo do curso você vai conhecer a maioria desses, porque muitos deles sinceramente não são usados, e eu vou treinar você para poder se acostumar a utilizar o que realmente é funcional no Photoshop. Bom, vamos começar a personalizar ele agora, para não ficar esse negócio aqui com tudo agrupado do lado direito, a sua tela do lado esquerdo, porque pode parecer frescura agora, mas quando você passa mais de 10 horas sentado na frente do computador com o pescoço levemente torto para o lado, isso vai deixar você com dor no pescoço, com dor na coluna e vai ser mais cansativo. Então o ideal é que a gente tenha a área que a gente mais vai olhar, que é essa daqui, onde está a nossa tela, centralizada no meio do monitor. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Isso daqui é um painel. Cada painel, essa zona aqui toda, tá vendo? Isso aqui, se você clicar e arrastar, você consegue mover o painel. Quando ele aparece com essa caixinha azul ao redor, significa que você pode inserir esse painel onde está aparecendo essa luzinha. Eu vou deixar ele solto aqui, e dentro de cada conjunto de painéis, que é isso aqui, a gente tem um painel. O Color é um painel, Swatches é um painel, Gradiente é um painel, Pattern é um painel, e a gente pode soltar eles, só clicando e arrastando, e colocando eles em qualquer lugar. E se você quiser juntar eles de novo, é só você clicar e arrastar aqui em cima do nome, tá vendo? E vai colocando ele dentro dos outros painéis. E dentro dos mesmos painéis você pode reagrupar e reordenar como você quiser. Então, eu vou remover esse pattern com botão direito, Close, eu não preciso dele. Color, eu não preciso também, ele já está solto aqui, eu vou só fechar no xizinho. E agora eu vou deixar o Swatches para a esquerda porque ele é mais usado. E com isso eu vou arrastar ele aqui para o lado esquerdo, ó, nessa parte aqui de cima, tá vendo? Do lado do xizinho, do lado da setinha, clica aqui e arrasta até ele fazer essa linha azul do lado da barra de ferramentas e aí você solta. Pronto, agora o seu painel de cores já vai ficar aqui do lado. Pessoalmente eu não gosto desse painel de cores aqui, porque ele não me dá acesso às principais cores que a gente vai trabalhar, como a escala Pantone, por exemplo. Então a gente já vai desfazer isso para ficar com o melhor painel de cores possível. Você vai clicar aqui e vai vir em Legacy Swatches. Clica nele e pronto, ele vai abrir aqui o Legacy Swatches. Quando você abre ele, tem mais uma gama gigante de cores diferentes, de paletas de cores diferentes, tá vendo? Nos painéis, se você clicar e arrastar para o lado, ele fica maior ou menor. Eu vou deixar ele grande aqui só para você ver a quantidade de cor que a gente tem aqui. O padrão que eu uso, tá? Depois você abre aí e olha o seu. O padrão que eu uso é o Pantone Solid Coated. Eu gosto muito das cores que tem ali. Então eu vou pegar essa pastinha e vou arrastar ela para cima de todas elas. E beleza. Não preciso mais dos outros. Tudo que eu quero é isso aqui, aberto para mim. Beleza? Agora eu vou dar uma ajustada aqui para ele ficar um pouquinho menor. E como as cores estão muito grandes, eu vou vir aqui no menu do painel, que é o nome disso aqui, menu do painel. Clica nele e você vai mudar para Small Thumbnail. E ele vai dar uma reduzida. Sendo que você também pode colocar ele em Tiny Thumbnail, só que isso aqui você tem que ficar mirando para escolher a cor e é muito ruim. Então eu deixo em Small Thumbnail, que é rápido de escolher a cor ali que eu quero. Além disso, dos painéis mais úteis que a gente usa, a gente tem o painel de Character. Então, vamos colocar ele aqui também. Painel de Character. Ops. E Parágrafo.
Porque a maioria dos textos que a gente vai... olha, a maioria das artes que a gente vai fazer, ela vai ter cores para a gente usar e vai ter texto para a gente usar. Então não tem como deixar de usar esses painéis. Todo painel que você quiser vai estar aqui dentro de Window. Então você clica em Window e você vai escolher Caractere. Dá um clique nele, ele já abriu aqui do lado. Então, para personalizar, eu vou clicar e arrastar aqui para o lado. E esse painel de caractere eu vou tirar de dentro do outro. Então, selecionando o caractere, eu vou arrastar ele aqui para baixo, até ele aparecer essa partezinha azul aqui. E aí, pronto, coloquei ele ali embaixo. E o de parágrafo eu vou colocar abaixo dele, da mesma forma. Agora, as principais ferramentas que eu preciso para trabalhar com cor e texto estão todas organizadas do meu lado esquerdo. E isso é muito bom, porque organização faz muito parte do nosso processo como designer. E você precisa sempre manter o seu trabalho organizado. Agora, eu vou remover os painéis que eu não preciso, que são o Learn, clica aqui, botão direito, Close, e o Library, botão direito, Close. Beleza! Isso é tudo que a gente precisa. Agora, o meu Canva está parado aqui no meio e eu vou ficar sempre olhando para frente na tela sem ficar com a minha cabeça torta. Além disso, eu vou editar as cores porque o Photoshop ele vem com esse padrão cinza, eu acho ele claro. Eu quero um padrão um pouco mais escuro. Então eu venho em Edit, Preferências, Interface. Dentro de interface a gente tem os botões. Você pode usar o Photoshop branco se você quiser, ou quase branco, um cinza muito claro, ou alguns outros tons de cinza. Por padrão ele vem com esse, mas eu gosto muito do tema mais escuro, tá? Então eu vou deixar ele assim. Além disso, a gente vai ter uma outra função para poder mexer, que é, você já deve ter percebido aqui, que quando eu dei um clique, em algum momento eu estava digitando e ele abriu isso aqui. Isso aqui é extremamente irritante, então para esse negócio parar de abrir toda vez que a gente for digitar, a gente vai desativar ele. E aí você vai vir aqui em Edit, Preferences, Type. E dentro de Type você vai desmarcar a opção Enable Missing Leaf Protection. Clica nisso aqui e pronto. Isso daqui é o que você precisa. Dá um OK e beleza. Agora, aquele negócio não vai mais aparecer e você vai poder digitar sem ter complicação, sem ter dor de cabeça. Agora você já entendeu como é que funciona o Photoshop. Menu, Option Bar, que é a barra de opções, temos painéis, os principais do lado esquerdo, temos alguns painéis do lado direito, propriedades e adjustments, são super úteis, então eu sempre deixo eles ali. E a gente tem aqui o nosso painel de camadas. No canto esquerdo, a barra de ferramentas. E aqui embaixo a gente tem a opção de ver o zoom. Você pode clicar e digitar, mas a gente vai falar sobre zoom mais para frente. E você vê aqui quais são as dimensões desse arquivo que você está trabalhando. Aqui em cima você tem a aba que você está trabalhando, e essa aba é referente ao arquivo que a gente criou. Se você criar um novo arquivo em File, New, você pode vir, por exemplo, e criar um novo arquivo Print A4 deitado Create. Pronto, agora eu tenho a minha segunda aba aqui. Para salvar esses arquivos, você vai vir em File, Save ou Save As. Se você não editou nada, como eu não editei nada nesse arquivo, a opção que vai estar marcada é Save As, você não vai poder usar Save. Quando você tiver em algum arquivo que você já mexeu, ele vai te dar a opção do Save. E aí é só você clicar e ele vai perguntar onde que você quer salvar, no Cloud Documents ou no computador. Eu, por padrão, sempre salvo no computador, então eu vou clicar em Save on your computer. Beleza, e aí ele abre aqui para mim a pasta e é só você criar a sua pasta e salvar o seu arquivo onde você quiser salvar. Com isso, a gente já aprendeu a criar novos arquivos no Photoshop, você já conhece a interface do Photoshop e as principais ferramentas que a gente vai utilizar. E você já sabe também como salvar um arquivo, agora falta só fechar. Fechar é só você clicar nessa aba. Se você tiver feito alguma alteração que não tiver salvo, ele vai abrir essa janelinha dizendo salvar
as mudanças que você fez no documento, e esse é o nome do documento, antes de fechar, se você clicar em sim, ele vai abrir o lugar de novo para você salvar. Essa janela ela é irritante, então você não precisa dela o tempo inteiro. Marca o Don't Show Again, e aí quando você for salvar ele não vai mais te perguntar, beleza? E aí é só você salvar o seu documento. Se você não quiser salvar, é só você clicar em No, e ele vai fechar. E aí, conseguiu aprender? Eu espero que você tenha gostado. Se você puder, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!